Bom, primeiro obrigado, né, Ronaldo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês também. Equipe incrível, pessoal super gente boa, galera gente fina e profissionais de primeira qualidade, né? Gratidão. A minha relação com a moda é uma relação assim de... É uma relação de curiosidade, para te dizer a verdade. Eu não sou um cara da moda, né? Eu venho da cultura hip hop. A gente já tem uma linguagem, né? De moda ali, né? Mais um código que aparece através da indumentária, da moda, do estilo, né? Então meu estilo ele basicamente vem por aí. Mas eu sempre fui considerado assim meio que não quero parecer pretensioso com o que eu vou falar, mas um erudito do gueto, talvez. Então, assim, eu sempre dei uma misturada, assim, entre a cultura hip hop e uma coisa um pouco mais clean, um pouco mais clássica, tipo sapatênis, camisa de botão, mas, de uma maneira geral, o que eu gosto mesmo, assim, é representar esse código do hip hop na moda, para te dar um exemplo assim, a grosso modo, sei lá, terno com um tênis cano longo, entende? Eu acho isso interessantíssimo e eu acho que a moda diz muito também, né, sobre as nossas relações humanas, né? Não é só roupa, né? Sempre tem a ver com uma quebra de barreiras, com uma quebra de paradigmas, com uma quebra de tabus, né? Os grandes nomes aí da moda mundiais, como por exemplo o Coco Chanel, por exemplo, né, quebrou muitas barreiras, né, para chegar naquele estilo, para chegar naquele perfil, né, em que ela queria apresentar. Aquilo ali é um reflexo também de muitas das coisas que ela pensou, de uma pessoa à frente do tempo dela, né? Então, eu acho que as pessoas que pensaram nisso, né, na moda como uma extensão da sua personalidade, geralmente foram pessoas muito à frente do tempo delas, né? Eu gosto de coisas mais clean, sabe? Eu tenho me interessado muito pela linha africana, sabe? Acho interessantíssimo. Inclusive, estou querendo colocar uma indumentária, um estilo para a próxima capa do meu disco e tudo mais. Mas tem me interessado pela linha africana, assim, essa coisa mais clássica misturada com moderno, sabe? Por exemplo, Pantera Negra, né? O filme Pantera Negra, ele veio com... Nossa, foi ali um show ali de estilo, de figurinos africanos e tal, e assim, e tudo muito moderno também, né? Então, além, né, de todo o conhecimento que eu tenho com relação à cultura hip hop, eu tenho me interessado um pouco mais por essa parte, assim. Agora, com relação às cores, eu tenho curtido, eu gosto geralmente de cores vivas, né, porque como sou preto, né, então assim, acende um pouco mais a pele. Você vai entendendo isso no meio do caminho, né? As cores mais quentes, tons mais claros, né? Eu acho que dá mais vida e acende um pouco mais a pele preta. Nossa, de uma maneira muito peculiar, né? Eu já era MC na época, já era rapper, já participava das batalhas de MC, tava para gravar meu primeiro disco, achando que eu ia viver de música, né? Com um sonho de viver de música. De repente eu recebo uma ligação do pessoal da produção do Tropa, né, do filme, me chamando para fazer um teste para um filme, né? Um amigo que eu conheci no meio da cultura hip hop, João Velho, que é filho da Cissa Guimarães, que também é um rapper de primeira, assim, deu meu contato pro pessoal da produção, o pessoal me ligou, me chamando para fazer um teste. Eu falei, olha, eu não sou ator. E o pessoal, não, mas a gente quer te ver assim mesmo. A gente acha que você tem um perfil aqui, segundo o João, que é um perfil que a gente vai precisar para esse personagem. Quando eu cheguei lá, né, diziam para mim o tempo todo, olha, seja você. Falei, bom, sei eu é mole, né? E aqui estou, nessa brincadeira aí são quase 15 anos de carreira, 22 longas-metragens, algumas novelas, algumas peças teatrais e sempre procurando evoluir, né, através do estudo e do conhecimento. Eu trabalhava com música. Eu tinha um emprego como grande parte dos brasileiros, né? Eu era porteiro de cinema, eu trabalhava
no São Conrado Fashion Mall, num cinema que eu acho que não existe mais, que era Arte Filmes. Então trabalhava lá na portaria desse cinema, trabalhei lá por 5 anos, foi o último emprego assim, convencional, digamos assim, né, antes de trabalhar com arte. E eu não sei, eu sou muito grato, né, por tudo que aconteceu comigo. Eu tenho muita gratidão assim pelo universo, por Deus, assim. Cada um chama de um nome, né? Tem gente que fala o universo, tem gente que fala o destino, a natureza. Eu chamo de Deus, né? Eu sou muito grato assim a Deus pelas oportunidades que Ele me deu, porque o quanto homem preto, né? Não só o quanto homem preto, mas o quanto cidadão. Eu sei muito bem o que eu represento no país que a gente vive e reconheço também as oportunidades que eu tive e o lugar de privilégio que eu ganhei, até mesmo para poder estar trocando essa ideia aqui com vocês, entendeu? Então, acho que é necessário reconhecer, né, o lugar de privilégio que a gente ganha. Nossa, eu estava fazendo Malhação na Rede Globo na época. Interromperam, né? Interromperam a novela teve que terminar antes, a novela ia terminar assim em maio, ia sair do ar em maio, né? Último capítulo, tudo certo. Só que a pandemia veio o quê? Final de fevereiro, né? Veio em fevereiro, não é isso? Em março fecharam as coisas. Exatamente. Então, assim, a novela teve que terminar em março, né? Montaram um final, assim, às pressas, né? Pra novela. E, nossa, foi uma bagunça, né, Ronaldo? Imagina, quem é que esperava que ia acontecer, que de repente um vírus que surgiu lá na China ia fazer uma turnê mundial? Imagina. Quem é que esperava isso, né? Na época eu estava casado, vivendo um relacionamento, né, intenso, né? Porque de repente você se vê obrigado de fato, né, a passar ali uma quarentena junto com a pessoa com quem você vive. Então, olha, Ronaldo, eu acho que de uma maneira geral foi uma oportunidade assim para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente repensar também muita coisa, o quanto seres humanos, assim, em como a gente está lidando com a humanidade, em como a gente está lidando com a natureza, né? Em toda essa polarização que a gente tem visto, que está crescendo cada vez mais, né? A gente reconhecer também nossos preconceitos, onde a gente é tóxico, onde, falando quanto homem, nós somos machistas. Foi uma oportunidade também da gente poder sair um pouco da nossa zona de conforto, dentro do nosso conforto, né? Porque a gente teve a oportunidade de rever tudo isso dentro de casa. Então, dentro do nosso conforto, a gente teve a oportunidade de sair da nossa zona de conforto, revendo certas coisas em que a gente pode melhorar o quanto seres humanos. No caso da pandemia, né, eu recebi recados espirituais dizendo que a gente estava tendo oportunidade ali de se curar de algum vício, por exemplo, né, de rever certas relações, né, de entender onde você pode melhorar. E assim, uma das coisas assim, que mais me pegou realmente assim, foi a questão do afeto, do toque, né? Durante um tempo a gente ficou impossibilitado de tocar nas pessoas. Então, foi muito importante para a gente entender o quanto é importante isso, né? O quanto isso é necessário para a gente que é ser humano, né? O toque, o afeto, né? E como é que seria a gente ficar sem isso? Porque, de uma maneira geral, eu acho que o recado vocês, seres humanos, né, estão sendo tóxicos para o próprio planeta, né? Para a humanidade, não só para a humanidade, mas para o planeta também, porque a gente acha que a gente está distante disso, né? Se muda alguma coisa na Lua, por exemplo, né, muda as marés, muda alguma coisa na gente também. As estações do ano, no verão você é verão, né? No outono você é outono, e assim sucessivamente, né? Então, na primavera, quando no outono, por exemplo, quando as folhas caem, cai alguma coisa em você também, né? Na primavera você floresce. Então a gente não está distante, a gente acha que a gente está distante da natureza, mas parece clichê dizer isso, mas nós somos a natureza também. Então como é que a gente está interagindo com ela e como é que a gente está interagindo com a nossa natureza humana?
sabe? Como é que a gente está lidando com tudo isso, né? E trabalhar também as nossas empatias, né? Porque eu não preciso concordar com você, mas eu tenho que te respeitar e pelo menos abrir os meus ouvidos para entender onde está a sua dor. Então, acho que a quarentena, ela, óbvio, né? Vendo o lado bom da coisa, porque o lado ruim a gente já está cansado de saber. Eu acho que foi para mexer nisso tudo e para a gente evoluir como seres humanos. Então, nossa, já gravei um disco, né? Tem um disco gravado que foi lançado em 2012. Eu gravei em 2010, lancei em 2012, que foi o Crônicas de um Rimador. Tem a participação do Gabriel Pensador, meu amigo, Black Alien, meu amigo também, Dudu Nobre, fora amigos meus de longa data. Tô para gravar meu segundo disco agora. O título dele vai ser Aquele que Reúne. Um disco falando de espiritualidade, um disco falando da nossa sociedade, falando de todos esses empoderamentos, né, que a gente já vem trocando essa ideia já há bastante tempo, né, falando sobre racismo, machismo, falando sobre fé, falando sobre política, falando sobre amor, sobre família. Então, um disco para falar sobre todas essas coisas, e é rap na veia, né? A gente quer um rap um pouco mais clássico, trazendo um pouco mais daquela estética da década de 90 com um pouco de modernidade. É isso, estamos esperando o patrocínio sair, mas vai dar tudo certo, estamos na fé. Então, eu já gravei uma novela épica na própria Record, né? Eu fui contratado deles por 10 anos, da casa, né? Por 10 anos. A última novela que eu gravei lá foi A Terra Prometida, a última antes dessa, no caso, né? E tô tendo o privilégio agora de interpretar um faraó egípcio, né, cara? Parece bobeira, né? Mas olha quanto tempo a gente levou para quebrar esse tabu, né? Porque se você for assistir a filmes passados ou novelas passadas, né, os faraós eram todos brancos. Aí você fala, gente, não existia preto naquela época. Imagina. Então, a Record, assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque a Record fez questão de quebrar esse tabu. O Edu Pradella, que é o nosso produtor de elenco lá, fez questão de me colocar nesse papel, né? Um cara muito conectado, assim, com todas essas questões, né, que vem rolando já há bastante tempo. E está sendo um privilégio, cara. A gente está com um elenco super bacana, sabe? Formamos uma família ali no elenco, a gente se diverte muito. E eu sei que essa quebra aí de paradigma, né, num lugar onde teoricamente deveria ser natural, né, um homem preto interpretar, eu sei quanto isso é importante também e potente, sabe? Porque não tem a ver só comigo, não tem a ver só com o meu sucesso ou com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver também com você ter ciência do que você representa. Pô, eu sou cria da favela da Metral, na Vila Kennedy, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu sou. Então aqui atrás tem vários, né, cara? Tem muita gente aqui atrás, sabe? Mas quando eu digo isso, eu não tô dizendo com peso. Eu tô dizendo assim, cara, o moleque que tá me vendo ali, naquele papel ali, ele de alguma forma ele começa a botar a cabeça para funcionar. Ele fala, pô, o cara conseguiu, o cara saiu daqui. É possível. Sabe? Eu acho que assim, duas coisas, né, que eu queria dizer. Uma é quando você tem algum tipo de problema, ou você pensa, vou dar um exemplo, eu não posso ter tal coisa porque eu tenho filhos. Ou você pode pensar, cara, eu tenho que ter tal coisa justamente porque eu tenho filho. Então, como é que eu vou fazer para conquistar isso? Você começa a se questionar, né? E uma outra coisa tem duas maneiras de você ver a vida, né? Uma é como se nada fosse um milagre, e outra é como se tudo fosse, né? E a vida, de fato, é um milagre, né, cara? Eu acho que a gente tem que fazer valer, sabe? Porque tudo tem a ver com compartilhar. Só recebe quem compartilha, cara. Então, cada um compartilha da sua forma. No caso, o meu compartilhar é com a arte, né? Eu tento usar a arte cada vez mais para compartilhar coisas boas, autoestima, positividade, para dizer, você pode, cara, sabe? Eu acho que não existe outro caminho e o rolê é esse aí, sabe? Vamos trabalhar a autoestima, cara, sabe? Vamos evoluir, porque você pode, sabe? Esse é o lance. Eu acho que eu sou prova viva disso, então o mínimo que eu posso fazer é compartilhar essa minha experiência com as pessoas e
e botar pra cima, né? Esse é o lance. André, muito Obrigado, cara. obrigado. Tamo junto aí. Eu que agradeço. 2020 tá começando. Não é? 2021 tá só começando, né? Aliás, já passou o carnaval, né? Um Exatamente. carnaval que não teve carnaval, mas o ano de fato começou, Vamos que vamos. né? Sucesso. Obrigado por tudo, viu, gente? Gratidão, vocês foram uns queridos. Obrigado.